Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: o tema da nossa mensagem nessa manhã: uma vida sensata. É o tema da nossa mensagem nessa manhã. Uma vida sensata. Quero saudar você que está de forma online, aí através do Facebook, a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, que tem habitado no seu coração. Nós somos do Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Tem que estar conosco, vendo nos fazer uma visita. Nós estamos aqui toda terça-feira, 19 horas, quinta-feira, 19 horas e domingo, 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por poder estar na tua casa e agora aquietar o nosso coração para ouvir a tua palavra. Fala com cada um de uma maneira muito especial. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para os que aqui estão. E eu te louvo, Pai, desde já por tudo, declarando, Senhor Deus, essa manhã de domingo abençoada, declarando esse culto abençoado, para a honra e glória do teu nome. E todos digam amém e amém. A palavra do Senhor nos chama a termos uma vida sensata. E o que uma vida sensata requer? Primeiro, que tenhamos autocontrole, equilíbrio emocional e uma mente renovada. Então nós precisamos entender que para termos uma vida sensata, nós precisamos ter um autocontrole, um equilíbrio emocional e uma mente renovada. Como diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com esse século e renovarmos a nossa mente para que possamos viver a plenitude do Senhor aqui nessa terra. Então, amados, uma vida sensata, ela envolve uma disciplina interior. Então, uma vida sensata, ela envolve uma disciplina interior. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e 6. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então, a palavra do Senhor nos fala aqui que nós devemos, com toda diligência, com muito cuidado, com muita percepção das coisas, associar a nossa vida, né? E a fé que já temos, que a fé é um dom que Deus nos deu, está lá em Efésios 2:8, pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então essa fé você já tem, aí você associar com muita diligência a sua fé, virtude. Automaticamente você fazendo isso, a virtude vai te trazer conhecimento. E quando você tem virtude e conhecimento,
você começa a ter o que hoje em dia é muito importante, porque no mundo que nós estamos vivendo, não está se tendo mais, que é domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando você vai explodir, você está com a granada na mão e é só tirar o pino. Aí você, em vez de tirar o pino, você empurra o pino para dentro. Quem ainda passou pelas Forças Armadas sabe o que eu estou falando. É quando você está pronto a fazer algo errado, tomar uma atitude que vai te causar uma situação complicada. Gurizada na rua, está aqui, tem uns quadros aqui hoje soltando pipa. Aí alguém vai lá e corta a pipa. E aí quer partir para a briga. E aí o partir para a briga não dá certo. Não pode partir para a briga. Aí é domínio próprio para não partir para a briga. Isso serve para os adultos também. Então, é isso que nós temos que ver. Por quê? Um princípio para uma disciplina interior, nós vamos ver aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ficar quietinho, que agora é hora de ouvir a palavra do Senhor. Tá bom, amigão? Tá bom? Agora é hora de ficar quieto. Conversa é depois. Quando acabar o culto, a gente bate papo aí. A gente pensa no cerol da linha da pipa, do time que vai perder hoje. Mas agora, tá bom? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, um princípio básico é esse, é você crescer na graça e no conhecimento. No mundo de hoje, nós estamos já vivendo aí hoje o tal do Festival Ecológico na Ilha Grande. A Ilha Grande está lotada, porque ontem ia lá cantar não sei quem, e o pessoal vai saber, mas quem é que vai cantar? Aí vai procurar na internet as músicas, porque eu preciso acompanhar, né, a fulaninha que vai estar lá cantando, então eu tenho que saber a música. Só que o Festival Ecológico passa, a nossa vida passa, a vida que nós temos que começar a preparar nessa terra é na eternidade. E aí, como que nós vamos fazer isso? É exatamente o que fala aqui no versículo 18. Crescendo na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outro dia a pastora me passou um postzinho, uma senhorinha, ela sofre de Alzheimer, né? E ela não lembrava de nada. Ela não lembrava o nome do filho, ela não lembrava o nome do neto, ela não lembrava nem o que ela tinha comido no minuto, não é nada. E lá para as tantas a pessoa pergunta: e quem é Jesus? É aquele que morreu por mim. Ela não lembrava de nada, mas ela lembrava do nome de Jesus. E hoje você pergunta: quem é Jesus? Pastor, 2026, o senhor vem perguntar, eu quero saber quem é o cantor tal, a cantora tal, eu quero saber de viver, pastor. Tá, e como você está preparando o seu amanhã? Então, a nossa vida tem que ser uma vida sensata. Você não precisa, desculpe o termo, ser bitolado. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas você tem que ter sensatez. Se eu fizer isso, eu vou me prejudicar aqui. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou andar no caminho correto. Então, a palavra nos chama o quê? A nós temos um princípio, uma disciplina interior. Entendeu? Amanhã vamos todos trabalhar. Aí eu hoje vou ficar na rua até 6 horas da manhã, mas 8 horas tem que estar no trabalho, eu não dormi. Então você tem disciplina. Sábado para domingo. Domingo eu estou em casa, eu vou avançar um pouquinho mais, eu vou sair, vou passear, vou ao shopping, vou ao cinema, não sei. Mas domingo você está em casa. Tem o culto de manhã cedo, conhecido horário, tem. Então, tudo é disciplina. A disciplina é a alma de tudo. De tudo. O marido chega em casa, pega o sapato e joga a meia no meio da sala. Vai arrumar uma confusão. Não sei porque todo mundo está indo. Ou então, larga tudo no meio do caminho. Chinelo para um lado, chega em casa, entra com o chinelo dentro de casa. Aqui em casa, a esposa briga aí quando a gente entra com o chinelo. Então,
Mas, e quando você tem uma disciplina? Você chega em casa, você vai lá, dobra, ajuda, faz. Outra coisa, em casa, todo mundo tem que ajudar. Então, a disciplina é a alma de tudo. Por isso que quando a pessoa vai para a vida militar, ele passa a ter disciplina. Ele vai aprender. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para estudar, ele tem hora para almoçar, ele tem hora para lanchar, ele tem hora para trabalhar, ele tem hora para dormir, tem hora para tudo. É a disciplina. Então, a disciplina também aqui nos faz o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Precisamos nos disciplinar a estudar a palavra de Deus, a ter conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento vai te trazer vida, pode ter certeza disso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, fala de termos um pleno conhecimento de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, quando você tem um pleno conhecimento, você tem a graça, que é o favor imerecido do Senhor para conosco, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, multiplicado na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos ensina também como nós devemos proceder com o próximo. Porque tem gente que fala assim, é o próximo, aí vem o próximo. Não, você tem que tratar bem, amar as pessoas como você se ama. Então, lá em 2 Timóteo, vamos até lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 26, diz assim: aqui é um bom ensinamento, porque, repele as questões insensatas e absurdas. Eu vou devagar aqui que eu quero comentando passo a passo. O que é uma questão insensata e absurda? Eu vou trocar isso aqui para o famoso fofoca. Fofoca não te leva a nada e muitas das vezes dá confusão. Porque quem traz para você leva de você para outro. E é o famoso disse-me disse. E ainda tem outro ditadozinho pior. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então vai lá e fala de você uma coisa, daqui a pouco fala para outra, e aumenta mais um bocadinho e fala para outra, e aumenta mais um bocadinho e fala para outra. Então tem que se ter cuidado com isso. Então, continuando aqui, versículo 23. Pois sabe, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É o que eu acabei de falar. Disse-me só dá confusão. Ah, você falou isso de mim? Aí bota a mão na cintura, aí quer arrumar confusão, aí pronto. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então, o servo do Senhor tem que ser paciente. Não é ficar em contendas. Agora, versículo 25, disciplinando com mansidão. O grande problema de hoje em dia é esse disciplinando com mansidão. Porque ninguém quer ser disciplinado. As igrejas chegaram a um ponto que o pastor fala alguma coisa e o cara sai da igreja, a pessoa sai da igreja, o irmão sai da igreja e acabou. Eu não vou naquela igreja, aquele pastor é muito chato. Ele chamou a atenção. Se ele chamou a atenção, se ele está disciplinando com amor, é porque ele está cuidando da ovelha. O pastor foi chamado para cuidar de ovelha. Mas o mundo chegou ao ponto. Aí ele fica revoltado, sai e eu vou abrir uma igreja para mim. E aí vai surgindo igreja sobre igreja, igreja sobre igreja. Só que tem uma coisa: igreja que é aberta sobre rebeldia vai viver em rebeldia. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Versículo 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina a respeitarmos a pessoa que está ao nosso lado.
se necessário, você corrigir, seja com mansidão. Para que você consiga chegar, você tem que ter domínio próprio. Porque muitas das vezes, na hora que você vai fazer uma observação ou vai fazer uma correção, a pessoa se levanta contra você. Porque o que você tem a ver com a minha vida? Se você não tiver domínio próprio, aí você já vai partir para a briga, partir para a confusão. E não é o correto. Uma vida sensata, ela requer viver de forma justa. Então nós precisamos viver de forma justa. Precisamos defender o que é justo diante de Deus. Você não pode... hoje se abre muita concessão, principalmente dentro das igrejas. Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, eu vou melindrar o irmão fulano ali. Eu tenho que falar o que Deus manda falar. E se Deus está mandando falar, é porque Ele está querendo tratar os filhos dele. E aí, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: amém, amém? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Aí agora vem aqui, o que o Senhor pede de cada um de nós? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Isso é o que o Senhor nos pede nessa manhã. Que possamos praticar a justiça, que possamos amar a misericórdia. Às vezes a pessoa diz, eu não vou ajudar ninguém não. Ninguém me ajudou. Por que você vai pagar o mal com o mal? Se você abençoa, você está semeando para o teu bem também. Porque quem abençoa é abençoado. Né? E conhece os bons ditados aí que tem, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, procure praticar a justiça. Porque praticar a justiça é amar a misericórdia. E misericórdia é ternura, é fidelidade, é bondade, é um amor infalível. Agora você precisa, com tudo isso, ser o quê? Obediente à palavra. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar a palavra. Dentro de casa, e vida a dois, tem hora que é meio complicado, porque duas pessoas que se casam, pensam de maneira diferente, gostam de coisas diferentes, mas tem que viver junto. Então, em casa, você precisa ter domínio próprio, senão vai voar frigideira para um lado, vai voar sapato para o outro, vai voar, ali os dois estão ali um do outro, vai voar, né? Quando eu passar por ali, vou ter cuidado para ver se não sai uma frigideira voadora lá. Então, dentro de casa, nós precisamos ter isso. É fácil? Não, não é. Mas você precisa, ter o teu domínio próprio, exercitar o seu domínio próprio. E aí diz assim o versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, sacrifícios, holocaustos, seja obediente. Obedeça a palavra do Senhor. Está em casa, o tempo está querendo esquentar?
bebe uma aguinha. Vai falar, sai, vai dar uma voltinha, volta. Eu aqui, se fizer isso, depois eu apanho, então eu não faço. Faça isso. É o que eu falo sempre. Ah, pastor, é fácil? Não. É uma questão de exercício. Isso é exercício. Brigou, está brigado, está bicudo, vai ter que deitar do lado para dormir, filho. Não tem negócio de um dormir do lado do outro, não. E ainda tem mais, dá beijinho, sabe? Um bicão desse tamanho, que amanhã. Vão aprendendo vocês aí, ó. Entendeu? Já são pequenininhos, estão rindo ali, né? É isso aí. Porque senão, uma coisa é certa, você deixa que aquele probleminha que surgiu hoje passe para o dia seguinte. Só que no dia seguinte, o teu probleminha foi esse aqui, né? De hoje. Aí no dia seguinte vem um maiorzão, ó. Olha aí, ó. Você agora tem um baita problemão para começar a resolver. Não resolveu dois, daqui a pouco vem mais. Daqui a pouco eu vou botar a vida tudo aqui. Deu para entender? Então não deixa acumular nada. Isso é uma vida sensata. Olha, eu sou casado há 27 anos com a pastora Ana. Tem dia que a gente vai dormir, vontade de dar, puxar, deixar ela no frio, empurrando devagarzinho e jogar ela da cama. Mas a gente dá aquele beijinho, estamos há 27 anos juntos. E você pode perguntar, pastor, o senhor tem vontade de, se tivesse que casar de novo, tem vontade de deixar? Eu não tenho vontade de deixar, pastor. Se tivesse que casar de novo, vou casar novamente com ela. Daqui a pouco eu dou um gosto, sabe? Que fazia aquilo. Eu casava novamente com ela. 27 anos foi só flores? Não, teve problema, passamos momentos difíceis, passamos por uma pandemia, os dois internados, passamos por problemas de família, perdas, mas estamos ali. Tem dia que você está azedo, sabe? E ela já sabe quando eu estou meio azedo, eu já sei quando ela está meio azeda. Às vezes estão os dois azedos, o negócio fica meio complicado. Eu tenho vontade de jogar açúcar, que minha mãe pegava o leite, que azedava, fazia aquele docinho. Estava os dois azedos, dava vontade de jogar o açúcar. Mas acontece. Mas você tem que ter o quê? Domínio próprio. O domínio próprio é o quê? É não deixar que aquele tijolinho de hoje vá para amanhã. Resolve. Não dá para conversar agora? Acalma. Vai chegar a hora que você vai poder conversar. Acalma, fica quietinho. Não discute. Evita discussões insensatas, que não vai te levar a lugar nenhum. O justo vê o agir de Deus em qualquer situação. Olha só que coisa boa. Pastor, até no meio da confusão? Não, no meio da confusão? Sim, também. Porque Deus age em você. Começa a tratar com você. O negócio está esquisito, né? Ó, eu era bem novo. Eu tinha um Fusquinha. Eu tinha ainda, tenho Fusquinha. Foi o primeiro carro que eu comprei. Lá bastante, o cara veio, pum, na traseira do carro. Eu já soltei do carro, doido para arrumar uma confusão. Quando eu cheguei perto, aí ele estava com a pistola assim em cima do colo. Tu acha justo? Não perdi também. Aí, tu acha justo? Por acaso amassou seu carro? Mas sabe que eu nem vi? Não amassou não, o negócio não tinha amassado mesmo não. Mas, e se eu fosse com mais arrogância? Não estava nem contando essa história. Aí tem gente que faz isso. Às vezes até no meio do tumulto, Deus está tratando com você. Você tem que ver o agir de Deus na sua vida. A situação ficou esquisita, hein? A mulher jogou a frigideira pela janela, o marido jogou o sapato. Aqui nós estamos aprendendo a ter domínio próprio. O pai pegou o filho. Caramba, deveria ter obedecido. No trabalho, tem lá uma reação lá com o patrão, e aí o patrão diz, filho, tudo bem, você está coberto de razão. Passa ali no RH,
eu vou resolver a sua vida aí. Pronto. Você recebe os seus direitos e os seus direitos de ir embora. Entendeu? Tem hora que nós temos que parar e pensar para tomarmos atitudes corretas. Domínio próprio, ser sensato. Salmo 112, versículo 4. Salmo 112, versículo 4. Pode perguntar assim, pastor, foi fácil? Não. Foi rápido? Não. Isso é um trabalho diário que Deus vai fazendo na sua vida. Todo dia Ele muda você em um bocadinho. Até que chega o dia que você olha e fala assim, olha como é que eu mudei, agora eu estou até dando conselho. 112, 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Quer dizer, o justo, até no meio das trevas, a luz nasce. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então o Senhor é benigno, misericordioso e justo. E para você que é justo, nasce até luz nas trevas. Então, seja justo. Comece a desfrutar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. O Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, versículo 11. Depois que se toma certas atitudes, aí para consertar é muito mais difícil. Então é melhor não, está aqui, achei. 97, 11. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. A melhor coisa é você se viver feliz. É a melhor coisa. Sabe? Porque eu quero te dizer uma coisa. Lá no Salmo 37, versículo 30, fala algo muito importante para cada um de nós nessa manhã. Salmo 37, versículo 30. Diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Sabe o que eu quero dizer? O justo, ele reflete o caráter de Deus. Porque a boca do justo, ela profere a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. Não tem... Você já viu toda a história do Senhor que a gente conhece? Você já viu Deus no de confusão? Já viu Jesus brigando? Ele era tranquilo, ele era manso. Viver uma vida sensata é viver de forma piedosa e com reverência a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Deus requer de cada um de nós uma vida de temor, devoção e obediência. Não é medo, é temor, respeito. Respeito ao Senhor, devoção ao Senhor. Assim como muitos têm aí, né, com esses cantores, quando estavam falando aqui, né, a pastora falando aí que o pessoal estava usando fralda geriátrica para poder esperar o dia do show, 3, 4 dias, uma semana antes, já numa fila enorme para ver o show de uma pessoa. Mas quando você fala, vamos à igreja, não, eu vou ter que acordar cedo. Dorme muitas das vezes no frio. Mas estar na casa do Senhor por 2 horas
ouvindo a palavra que dá vida, é muito sacrifício para certas pessoas, né? Então, Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Né? Então, não pode, o pecado não pode se sobrepor à nossa vida. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, precisamos também ter esse cuidado. E o pecado não é só traição. Não, o pecado é as facilidades que o mundo te oferece. Muitas das vezes uma ajuda financeira extra que não é muito correta. Você de repente vê algo de alguém e vai lá e tira da pessoa. E tantas outras coisas. Falar, a maneira com que fala, as palavras muitas das vezes que saem decorosas da boca. Então, a nossa boca é fonte de bênçãos. E dizer a nossa boca não pode ter uma fonte de bênção e uma fonte de mal. A palavra de Deus, ela nos capacita a tomarmos decisões coerentes com uma vida transformada. Então, a palavra de Deus, ela nos capacita a isso. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 e 22. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta, eu vou na igreja domingo, vou ouvir a palavra. Não é isso. Seja praticante. Seja praticante. Só ouvinte, você está se enganando. Está indo à igreja só para ouvir? Primeiro que você não está escutando é nada. Você não está nem absorvendo a palavra de Deus. Então, seja praticante. Seja praticante. Né? Então, tome decisões corretas. E para nós encerrarmos e participarmos da ceia do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, e diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele estava já sabendo que estava na hora. Não, perdão, não estou olhando segunda. É 1 Timóteo. 1 Timóteo, de qualquer maneira, ali Paulo fala também sobre a partida dele, né? Mas ele continua escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, 4, versículos 6, 7 e 8. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé. Então, estamos falando aqui o quê? A pessoa que ouviu a palavra, foi alimentado, e ela agora vai expor essa palavra aos irmãos. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Porque historinha para enganar tem muito, mentira tem muito, fofoca tem muito. Isso tudo precisa ser rejeitado. São fábulas profanas, não vão te levar a lugar nenhum. São invencionistas, muita coisa feita por homens, não vão levar você a lugar nenhum. Versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida, que agora é e irá de ser. Então, que nós possamos ouvir essa palavra, absorver o que foi falado. Quinta-feira nós vamos dar continuidade, porque é uma forma de você viver com tranquilidade. Quando você começa a viver uma vida sensata, quando você começa a viver uma vida piedosa, quando você começa a querer se entender com aqueles que estão à sua volta, você começa a viver muito bem. Amém? Porque essa é a vontade de Deus nessa manhã para cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Se você estiver em casa, quiser participar conosco da ceia do Senhor, se tiver aí um pão, uma d'água, um suco, um vinho, participe. É um momento de nós estarmos agora avaliando, nos avaliando, né, para podermos estar tendo essa comunhão com o Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por cada um, Pai, que está aqui nessa manhã. Possamos, Senhor Deus, ouvir sempre a Tua voz. Possamos participar desse momento dessa ceia. E sabendo, Pai, que o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Nesse momento, enquanto nossa diaconisa José estiver distribuindo os elementos, você possa estar fazendo uma reflexão de tudo que você ouviu. De tudo que você ouviu nessa manhã. O que Deus tem feito na sua vida. Faça um autoexame. Se você, por acaso, cometeu algo que o Senhor nesse momento está te lembrando e você percebe que não foi correto, você possa não fazer mais. Você possa ter uma vida melhor com o Senhor. E a palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele deixa um aviso: fazer isso em memória de mim. Nesse momento nós estamos agora lembrando aquele sacrifício na cruz, que ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós possamos ter uma vida de paz. Ele ali assinou a nossa salvação. Você não é qualquer pessoa. Você é filho, você é filha. Ele assinou a tua salvação. O teu destino é o céu. E o que ele pede de você nesse momento é ser obediente. Tenha uma vida sensata. Agradeço ao Senhor pela nova aliança, pelo pacto superior da graça. Hoje tenho vida e vida em abundância, porque Cristo Jesus é nossa herança. Esse é o corpo de Cristo. Comamos todos, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor pela nova aliança, Pelo pacto superior da graça. Ele lá na cruz do Calvário, ele levou todas as tuas dores, ele levou todas as tuas enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras que ele sofreu, você foi sarado. Eu profetizo cura nessa manhã. Eu profetizo cura nessa manhã. Profetizo cura do corpo, cura dos sentimentos. Eu profetizo cura. Recebe a tua cura nessa manhã, em nome de Jesus. Por semelhante modo, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue. O sangue derramado por vós, para que você tenha vida, para que você viva a plenitude do amor de Deus.
meu irmão. Seu sangue de Cristo. Levamos todos. Recebe a tua cura nessa manhã. Em nome de Jesus. Derramou sua vida. Ele pensava em mim. Ele pensava em ti. Pensava em nós. E nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que foi ministrada. Obrigado, Pai, por podermos participar da ceia contigo. Obrigado, Senhor Deus, eu já profetizo uma semana vitoriosa, uma semana de grandes realizações. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas no Senhor. Graça e paz, um bom domingo, bom almoço e até terça-feira, em nome de Jesus.